vamos lá, pessoal, olha só, quem aí de vocês está encontrando dificuldades para renovar o seu consignado, o empréstimo que você já paga, você está com dificuldades para renovação ou não? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta, tá? Que eu recebo muito. Por exemplo, Aniele, eu já tenho muitas parcelas pagas, não consigo renovar o meu empréstimo. O que está acontecendo? Bom, vamos lá, vamos entender exatamente quais são as regras. Eu falo renovação, serve tanto para refinanciamento quanto para portabilidade, tá? Porque os dois casos vai renovar o seu contrato, ok? Então vamos lá. Muitos realmente já estão com muitas parcelas pagas. Pego casos aqui de pessoas que têm 30 parcelas pagas, 36 parcelas pagas, ou seja, muitas mesmo, né? A questão da quantidade de parcelas pagas, pessoal, ela interfere sim diretamente na questão da renovação. Quanto menos parcela paga, mais difícil vai ser para renovar, certo? Por isso que eu sempre falo para vocês, se vocês renovaram recentemente, não dá para fazer, certo? Eu recebo muitas pessoas, vê para mim se dá para renovar. Vou olhar, acabou de renovar, né? Acabou de fazer ou pagou 2, 3, 4 parcelas e já está querendo ver uma nova renovação. Contratos recentes, pessoal, não dá para renovar, tem que pagar uma boa quantidade de parcelas pagas. Via de regras, eu coloco bem claro aqui para vocês, via de regras, tá? Geralmente a maioria dos bancos pedem 12 parcelas pagas. E aí entra nesse conflito, né? Das pessoas que, por exemplo, já tem muitas parcelas pagas, 30 parcelas pagas e não está conseguindo uma renovação, seja um refinanciamento, seja uma portabilidade. Então vamos lá, o que realmente também influencia, sem ser a quantidade de parcelas pagas, seria a taxa de juros do seu contrato. Como vocês sabem, pessoal, há alguns anos atrás, vamos colocar aí, o ano passado, o ano retrasado, teve muitas campanhas, né, por parte dos bancos de redução de taxa de juros. E aí, muitos de vocês aproveitaram esta oportunidade, certo? Consequentemente, a taxa de juros do seu contrato está baixa, certo? E aí o que acontece agora? Não temos bancos que esteja com taxas tão reduzidas assim. Muitos me perguntam até mesmo assim, mas não reduziu a taxa de juros do consignado? Reduziu a taxa teto e não as taxas de portabilidade. As taxas de portabilidade, pessoal, olha, praticamente estão as mesmas, tá? Pouquíssima mudança por um banco ou outro, poucas mudanças. Então, as taxas de portabilidade não estão sendo alteradas. E aí o que acontece? A maioria dos bancos não tem taxa tão reduzida assim para conseguir fazer a sua portabilidade. Por quê? Qual é a regra? Seja para um refinanciamento, seja para uma portabilidade. A taxa de juros do seu contrato, ela tem que ser menor do que a taxa atual. Então, por exemplo, se a sua taxa, vamos colocar aí uma taxa bem baixa, uma taxa de 1,25, por exemplo, é a taxa atual do seu contrato. Nós teríamos que ter um banco que esteja com uma taxa menor que 1,25 para conseguir fazer o seu contrato, o que é muito difícil. Entendem, pessoal? Porque a regra da portabilidade, ela tem que ser vantajosa, sendo vantajosa para o banco, mas também para o cliente. O cliente não pode ter uma renovação com uma taxa de juros maior. Entendem? Então, por isso que muitas vezes vocês não conseguem nem fazer a portabilidade, nem o refinanciamento. Um outro quesito também que dificulta são as regras dos bancos, tá? Eu sempre falo isso aqui para vocês. Os bancos mudam as regras constantemente. Então, por exemplo, hoje,
pode estar dando um limite para você fazer a sua renovação. Amanhã, se o banco mudar a regra, você pode perder esse limite. Então, eu sempre falo para o cliente, se você está precisando fazer, se é uma necessidade, aproveita a oportunidade. Por quê? O banco muda de regra do dia para a noite. Como, por exemplo, nós temos os casos aqui de representante legal. Então, por exemplo, para quem é representante legal, dá para fazer um contrato novo, ou seja, se tiver margem. Agora, se for para renovar o contrato, já não tem banco que esteja fazendo a renovação. Então, vocês percebem como muda as regras dos bancos? Então, para quem é representante legal, nenhum banco está fazendo nem portabilidade, nem refinanciamento. Então, é um outro quesito que também dificulta a renovação. Temos também a questão da idade. Então, olha só, às vezes você já pagou muitas parcelas, mas a sua idade já não se encaixa mais para aquele banco ou para outro banco que poderia fazer, mas a sua idade já não é aceita mais. Então, para que vocês possam ter ideia, tá? O banco da Ecoval, que é um banco que eu sempre trago aqui para vocês, ele faz até 68 anos. A partir desta idade, já não atende mais. Ah, Aniele, depois não tem mais bancos? Depois nós temos, por exemplo, C6, mas que não está com uma taxa tão reduzida para a portabilidade, ele atende até 73 anos. E depois nós temos o Banco Facta, tá? O Banco Facta também ele atende até 73 anos e tem uma flexibilidade maior para a portabilidade. Então, por exemplo, os casos em que eu citei que tem muitas parcelas pagas, porém taxa de juros muito baixa, tem muitos casos que eu estou conseguindo a aprovação pelo Banco Facta. Então vocês entendem que depende muito, pessoal, mas a questão da quantidade de parcelas pagas, a idade do cliente, a questão do status do seu contrato, como o seu contrato se encontra, a taxa de juros do seu contrato, ou seja, tudo isso vai influenciar na questão de você conseguir ou não fazer uma portabilidade ou até mesmo um refinanciamento. E a mudança das regras que acontecem constantemente, que eu sempre compartilho aqui com vocês, eu sempre trago qualquer banco que teve alguma alteração de regra, eu sempre compartilho aqui com vocês justamente porque você poderia estar, por exemplo, com alguma oferta daquele banco e aí sim ele foi lá, mudou tudo e você já não consegue mais. Deu para vocês entenderem, pessoal, como funciona?